Boa noite, irmãos. É uma grande alegria estar aqui com vocês novamente. Tivemos que voltar ao modo online devido à nova situação que tem acontecido na nossa cidade, no nosso estado, voltando para a fase amarela. Nós, como conselho, decidimos então agir com prudência nesse momento, para que a membresia da nossa igreja seja resguardada e que possamos, mesmo assim, continuar honrando e glorificando o nome do nosso Deus. Nesse momento, para preparar a nossa mente, o nosso coração, eu quero convidá-los para um momento de oração, para que nós possamos nos preparar para aquilo que nós iremos fazer nessa noite. Vamos orar? Pai querido, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor nos dá esse livre acesso a Ti, ó Pai. Muito obrigado porque, mesmo de maneira online, nós ainda assim podemos cultuar o Senhor, sem impedimentos. Graças te damos por isso, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha aquietar a nossa mente, o nosso coração, para que a nossa mente seja cativa à Tua palavra nessa noite, Senhor. Para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Te pedimos isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidá-los para uma leitura bíblica que o texto se encontra no livro de Salmos, Salmo 92. Farei a leitura apenas dos primeiros 5 versículos. Salmo 92, que diz: Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os Teus feitos, as obras de Tuas mãos, leva-me a cantar de alegria. Como são grandes as Tuas obras, Senhor, como são profundos os Teus propósitos. Que nessa noite nós possamos canalizar aquilo que o salmista está dizendo aqui e que juntos, mesmo online, possamos louvar e honrar o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe o seu momento de culto, que Deus abençoe a sua família e que juntos possamos glorificar o nome do nosso Senhor nessa noite. Vamos cantar? Minha vida eu
Na última semana, nós finalizamos a nossa série de mensagens conjugando o verbo amar. Hoje, nós damos início à série de mensagens sobre o Natal, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o verdadeiro sentido do Natal. Mas eu e você vivemos num contexto que tem distorcido gradativamente o real sentido do Natal.
Esse evento que aconteceu há mais de 2000 anos tem sido descaracterizado. A nossa cultura tem se apropriado dessa data para potencializar o comércio através do consumismo. Infelizmente, hoje o Natal é sinônimo de consumo. Se não bastasse isso, o Natal também tem sido celebrado pela nossa sociedade, mas um Natal sem Cristo, sem o Cristo encarnado, Deus encarnado. Essa, infelizmente, é a realidade de uma sociedade que já vive na era pós-moderna. Uma era na qual Cristo não faz parte do seu estilo de vida. Por isso, o objetivo dessa série de mensagens que nós iremos fazer nos próximos finais de semana tem como propósito convidá-los a refletir acerca do real sentido do Natal, resgatando a sua essência. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o Natal pelas lentes do profeta Isaías. Você deve estar se perguntando, mas tantos textos, por que Isaías? O livro do profeta Isaías é o livro do Antigo Testamento que fala com mais clareza e profundidade sobre o Messias. Então eu quero convidá-los nesse momento para que vocês possam abrir as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 7. Esse capítulo vai nortear toda a nossa reflexão dessa noite. Não faremos a leitura de todo o capítulo, mas nós nos concentraremos a partir do versículo 1 até o versículo 17. Isaías, capítulo 7, diz: Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei de Rezim da Síria, e Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saiam, você e seu filho Sear-Jazube, e vão encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tebeal reinar sobre ele. Assim, o soberano Senhor diz: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim estará destruído demais para ser um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acás: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acás disse: não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o certo e o errado. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos reis que você teme não ficará em pé. O Senhor trará o rei de Assíria sobre você e sobre o seu povo, e sobre a sua descendência e sobre a descendência do seu pai.
Serão dias como nunca houve, desde Efraim até Judá. O reino de Israel estava dividido. O profeta Isaías surge num momento em que o reino está dividido entre sul e norte. O período pré-Isaías é um período extremamente conturbador, marcado por crises políticas que geraram a divisão do reino. Isaías, ele vive num contexto em que o reino do norte está associado a um reino estrangeiro. Isaías vive, então, onde Acás reinava ao sul, em Jerusalém, e Peca reinava ao norte, em Samaria. Esse período é um período extremamente delicado, um período em que o profeta Isaías está inserido nesse contexto conturbador. Acás, ele está sob uma perseguição do reino do norte. O reino do norte, associado a esse rei estrangeiro, quer colocar a cabeça de Acás como bandeja. É nesse contexto que Deus envia Isaías para falar a Acás. Acás, fique tranquilo, pois estes dois reis que querem colocar a sua cabeça a prêmio não resistirão. Antes que o menino tenha discernimento para escolher entre o certo e o errado, esses dois reinos que te incomodam não te incomodarão mais. O profeta Isaías, ele é enviado por Deus para mostrar o sinal do Emanuel. Emanuel, que significa o Deus conosco. É Isaías dizendo: Acás, Deus está contigo. Num contexto em que Acás está aflito, com o coração preocupado, angustiado, Isaías vem com uma mensagem que acalenta o coração de Acás. O Emanuel é o sinal da presença de Deus, do cuidado de Deus para com a vida de Acás e para com o reinado de Acás. Emanuel é o Deus conosco, apesar de nós. Acás não era um rei bonzinho. Acás era um rei extremamente mau. Acás era tão imoral que ele ofereceu seus próprios filhos como oferta de sacrifício a ídolos. Acás, queridos, era um homem terrível. Mas apesar do seu estilo de vida pagão e imoral, Deus manda um sinal de um menino que irá mostrar a expressão do cuidado de Deus, apesar de Acás. A mensagem do Natal é a forma de Deus ser intencional em querer se relacionar conosco. Deus vem ao nosso encontro apesar de nós. Independentemente da sua história, das suas escolhas, daquilo que você tem feito na sua narrativa de vida, Deus é intencional em querer se relacionar comigo e com você. Emanuel, então, significa Deus conosco, apesar de nós. Essa é a mensagem de Natal. É Jesus sendo enviado para aqueles que não o merecem. É Jesus sendo dado por Deus para aqueles que não o merecem. Eu e você somos Acás. Eu e você somos aqueles que não merecem o Emanuel. Mas ainda assim, o Deus conosco vem ao nosso encontro e se coloca ao nosso encontro para nos conectar a Ele, para se relacionar conosco. É Deus dizendo: olha para o menino. O menino é o sinal, é a expressão da minha fidelidade, da minha bondade em querer se relacionar com você. Essa é a beleza do Natal, onde uma cultura que tem buscado distorcer o real sentido, mas quando nós olhamos para esse belo texto, nós vemos um texto que enfatiza a beleza do Natal. É o Deus invadindo a história,
vindo ao nosso encontro para se relacionar conosco, para se colocar diante de homens e de mulheres que não o merecem. Natal é a boa nova do nascimento de Jesus. O Natal é o cumprimento da palavra traçada desde a eternidade. Natal é a encarnação do Verbo que vestiu pele humana e foi esmagado numa cruz, para morrer no meu e no seu lugar, para morrer em favor daqueles que não o merecem. Eu e você somos acases, nos colocamos longe de Deus, fazemos a nossa própria narrativa, nos desviamos do caminho de Deus, mas ainda assim, Ele manda o seu sinal, Jesus Cristo, para vir ao nosso encontro e nos reconectar ao Deus Criador. Eu e você somos acaso. Nós não colocamos os nossos filhos como oferta de sacrifício a ídolos, mas nós colocamos constantemente o nosso dinheiro, a nossa profissão, os nossos relacionamentos como oferta a ídolos. Nós amamos aquela marca daquele carro, nós ansiamos, nós desejamos aquela casa. Eu e você temos dentro de nós o espírito de Acás, mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele disponibiliza a todos nós a sua graça e vem ao nosso encontro para transformar a minha e a sua narrativa de vida. O Deus conosco, o Deus Emanuel, vem ao seu encontro, ao meu encontro, apesar de mim, apesar de você, apesar das suas escolhas, apesar das mazelas que têm acompanhado a sua vida. Cristo é o sinal de Deus que mostra a intenção de Deus se relacionar conosco. Emanuel também é o Deus conosco, apesar do nosso caos e da nossa idolatria. Quando nós olhamos para esse texto de Isaías 7, nós percebemos que Acás vive em um ambiente caótico. 2 reis colocaram a sua cabeça a prêmio e queriam tomar o seu reinado, queriam dividir ali o seu reino. Diante desse caos, Acás, ele não olha para Deus. Acás não busca o Senhor. Acás planeja no seu íntimo se associar a um outro rei para se defender. Acás envia ouro e prata para um rei com o intuito de angariar para si proteção. Acás busca proteção em um lugar que não Deus. Acás procurou o maior rei daquele contexto para se proteger. Isso nós chamamos de redenção. Acás queria um rei para lhe salvar. São nos momentos mais difíceis e mais cruciais que eu e você buscamos redentores para a nossa situação. Buscamos redentores em todos os lugares, menos em Deus. São nos momentos mais difíceis, nas situações mais calamitosas, nos momentos mais críticos, que buscamos substitutos de Deus para nos salvar. Buscamos redentores para salvar o nosso casamento. Buscamos redentores para salvar a nossa crise financeira. Buscamos redentores políticos para salvar os sucessivos fracassos governamentais do nosso país. E aqui é uma situação bem crítica, onde nós enxergamos no nosso país uma polarização. Aqui o assunto fica espinhoso, porque nós constantemente projetamos em líderes políticos, seja de esquerda, seja de direita, redentores para a situação do nosso país. Buscamos nesses líderes a redenção da nossa nação, a redenção da nossa cidade, a redenção do nosso país. Não está no Bolsonaro. A redenção da nossa cidade, a redenção do nosso país não está em Dória, não está no Lula, seja qualquer político. A redenção da nossa nação está no nosso Senhor Jesus Cristo.
A redenção da nossa cidade está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando a situação aperta, eu e você buscamos redenção em tudo, menos em Deus. Mas Deus constantemente vem ao nosso encontro e diz: olha para o menino. Ele é o sinal da minha presença, bondade, fidelidade e cuidado para com vocês. Ele é o sinal de que eu estou contigo. Emanuel é o Deus conosco. Ele não é o Deus conosco só apesar de nós. Ele é o Deus conosco apesar de nós e apesar da nossa idolatria e do nosso caos interior. Deus permite que eu e você possamos enfrentar o desemprego. Ele permite que eu e você sejamos diagnosticados com uma enfermidade. Deus permite que um vírus se espalhe por todo o mundo. Deus permite que coisas e situações terríveis nos acometam para mostrar uma única coisa: que nenhum redentor será capaz de fazer aquilo que somente Ele pode fazer. Deus permite que todas essas coisas ruins nos aconteçam para que sobre apenas o menino. Quando nós buscamos alternativas que não traz solução, o que resta é apenas o menino. E é por isso que Deus permite que situações ruins e difíceis nos aconteçam, para que nós possamos olhar para o menino. O menino é a expressão, é o sinal de Deus entre nós. O menino é aquele que nos leva para perto de Deus. O menino é a expressão do cuidado, do amor, da fidelidade de Deus para com seu povo. Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós possamos nos voltar para o menino, fixar os nossos olhos para o menino. O sinal do menino é Deus exclamando: nenhuma das suas buscas desenfreadas pode te oferecer aquilo que somente eu posso lhe dar. Eu te basto, a minha graça te basta. Essa é a expressão que escancara a intenção de Cristo, a intenção de Deus em se relacionar conosco. Essa é a mensagem do Natal, é Deus vindo ao nosso encontro, em meio ao nosso caos, em meio à nossa idolatria. Deus conosco, Emanuel, é o Deus que está comigo e com você, apesar de nós. É o Deus que está comigo e com você, apesar do nosso caos, apesar da nossa idolatria. E Emanuel, o Deus conosco, Ele está presente em nós, apesar da nossa religiosidade. Perceba comigo o versículo 12 que diz: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Essa expressão do rei Acaz, ela soa como que uma religiosidade vazia. Acaz, aquele que ofereceu os seus próprios filhos como oferta a ídolos, tem a cara de pau em dizer: não pedirei ao Senhor, não colocarei o Senhor à prova. Esse é um discurso mais hipócrita que um rei poderia dizer. Um rei que sacrifica seus filhos a ídolos agora diz: não porei o Senhor à prova. Em meio a essa religiosidade barata de Acaz, Deus dá o sinal do seu próprio filho como fidelidade, apesar dessa religiosidade. Uma religiosidade sem Cristo é apenas uma idolatria. Não existe religião sem o Emanuel. Não adianta nós ouvirmos sermãos domingo após domingo e ainda assim não termos a presença do Emanuel. Não adianta eu e você estarmos constantemente na igreja se o Emanuel não tem transformado a nossa história. Não adianta darmos dízimos e as nossas ofertas
se o Emanuel não está presente em nossa história. Cristo é o sinal vivo da intenção de Deus em se relacionar conosco. Essa é a mensagem do Natal. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus veio ao nosso encontro, apesar de quem nós somos. Deus vem ao nosso encontro, apesar do nosso caos e idolatria. Deus vem ao nosso encontro, apesar da nossa religiosidade. Emanuel, o Deus conosco, está presente na nossa vida, apesar da nossa religiosidade. E quando nós olhamos para esse texto, quando nós refletimos acerca desse texto, o nosso coração tem que ser conduzido a um constrangimento. Porque é impossível, queridos, nos relacionarmos com o Deus Emanuel e continuarmos as mesmas pessoas. É impossível ter um encontro real, genuíno, verdadeiro com Cristo e não ser transformado. À medida que nós nos relacionamos com o Deus Criador, a nossa narrativa de vida é transformada. Eu e você somos conduzidos a um estilo de vida a ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus, o nosso maior modelo de vida. O Natal é a contemplação do menino que veio ao nosso encontro para transformar a nossa história. Eu não sei como está o seu momento de vida hoje. Eu não sei quais são as suas dificuldades, quais são os momentos mais críticos da sua história. Mas eu quero te desafiar nessa noite a olhar para o menino, para aquele que pode fazer novas todas as coisas na sua história, no seu casamento, na sua família, na sua profissão, no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola. Cristo, ele pode redimir todas as coisas e ele é intencional em querer se relacionar comigo e com você, apesar de nós, apesar do nosso caos, apesar da nossa idolatria e apesar da nossa religiosidade. Nós vivemos em um contexto em que a religião virou meramente um rito. Não há mais uma relação pessoal com o Cristo ressurreto. Nós gradativamente deixamos com que a nossa vida espiritual se torne mecânica, se torne algo pragmático. Mas hoje o desafio, olhando para esse texto, é para que nós possamos olhar para o menino e termos a nossa espiritualidade redimensionada. É Deus fazendo uma reengenharia no meu e no seu coração, para nos levar mais para perto dele. O Deus Emanuel está conosco. Deus Emanuel, ele quer se relacionar com você. Ele não está indiferente às suas dificuldades. Ele não está indiferente à sua situação de vida. Cristo, o verdadeiro sentido do Natal, ele quer se relacionar contigo. Ele quer fazer parte da sua história. Ele quer estar presente em todos os momentos da sua vida. Em um contexto onde o Natal é deturpado, o nosso desafio, queridos, é olhar para o menino e ter como referência aquele que pode fazer novas todas as coisas na nossa história. Cristo, o verdadeiro sentido do Natal, é o Deus Emanuel, o Deus conosco, que se preocupa comigo e com você, e que nos momentos mais conturbados da nossa história está segurando as nossas mãos para caminhar conosco, para nos conduzir ao pico da maturidade, nos conduzir a sermos cada vez mais semelhante a Ele. Cristo morreu no meu e no seu lugar, para que a face dele esteja estampada em nossos rostos, para que nós possamos viver nessa sociedade onde tem deturpado a fé cristã, onde tem deturpado o sentido real do Natal, para que nós sejamos testemunhas vivas do real sentido do Natal. Em uma sociedade que deturpa o Natal,
fazendo conexões ao consumo e também deturpa o Natal, celebrando um Natal, mas um Natal sem Cristo. Que eu e você, discípulos de Jesus, sejamos luz para o mundo de trevas e que possamos levar o real sentido do Natal a homens e mulheres para que eles possam conhecer esse Deus, esse Emanuel, que tem a intenção de se relacionar conosco. É um desafio e tanto, mas eu acredito que com o poder capacitador do Espírito Santo, eu e você possamos ser transformados e sermos capacitados a viver um novo momento, uma nova história. Que nesse Natal você não olhe para aquilo que a cultura tem colocado diante de nós, mas que você olhe para o menino, para aquele que pode fazer novas todas as coisas, transformar a sua história, a sua família, todos os ambientes que você frequenta. Que nós possamos olhar para o menino e viver a partir dele uma nova dimensão para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. Que Deus os abençoe, que nós possamos engajar nessa missão de sermos testemunhas vivas do Deus conosco. Que Deus o abençoe. Deus de graça, muito obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui nessa noite, sendo ministrados por Ti. Te pedimos, ó Pai, que nós não sejamos engolidos pela nossa cultura, mas que nós possamos ser sal e luz nesse mundo, que sermos testemunhas vivas do Deus conosco, que o nosso estilo de vida possa estampar a face de Cristo onde quer que o Senhor nos enviar, para que essa sociedade conheça o verdadeiro sentido do Natal. É um desafio e tanto, mas nós sabemos, nós temos a consciência de que por nós mesmos nós não conseguimos, mas que a Tua imensa graça e o Seu poder capacitador venha nos permitir a viver uma nova espiritualidade, uma nova vida, testemunhando acerca daquele que faz novas todas as coisas na história, nas nossas vidas e em tudo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, glória, glória, glória do Pai. Irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto. Espero que
aquilo que Deus tem falado ao meu coração possa ter atingido o seu coração também nessa noite. Que possamos olhar para o menino como nosso modelo de vida, aquele que está conosco, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas antes de finalizarmos o nosso culto, eu quero compartilhar com vocês aquilo que tem acontecido na nossa comunidade ao longo da semana. Como todos já sabem, nosso pastor Joilson está em período de férias. Quero pedir que os irmãos estejam em oração para esse período que ele está passando com sua família, que ele possa ser renovado por Deus, para que quando voltar esteja totalmente focado na nossa igreja, para que ele possa continuar abençoando as nossas vidas como ele tem feito de maneira excelente. Também quero falar para vocês que terça-feira nós temos o nosso encontro, o nosso estudo online, nosso estudo bíblico, onde nós iremos refletir um pouco mais acerca do que estamos conversando aqui ao longo dos sermões. E também, quinta-feira, às 20h30, nós temos o nosso encontro de oração. Um momento para colocarmos diante de Deus e compartilhar entre os irmãos aquilo que tem afligido o nosso coração. Um momento de troca de experiências, um momento muito rico. Então eu quero convidá-los a se engajar nessas duas programações que nós temos. O estudo bíblico, às terças-feiras, 20h30, e a nossa reunião de oração, às quintas-feiras, às 20h30. Os nossos adolescentes têm as suas programações aos sábados, às 18 horas. Esses são os nossos recados. Eu quero desejar uma excelente semana, que Deus esteja presente constantemente na sua vida. Que Ele o abençoe. Até a próxima!